pessoal, bom dia a todos. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Amém. Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Abençoe-nos, Senhor, nesse lugar. Usa a minha vida, Senhor, para poder falar o que o Senhor quer falar. Aqueles que estão por vir, que o Senhor traga na mais perfeita segurança. E os que estão aqui presentes, Senhor, que possam regar a semente, que possam ter um coração, Deus, aberto para entender o chamado, para entender a Tua palavra e principalmente a Tua vontade soberana em nossas vidas. Amém. Bom, pessoal, dando continuidade aos temas que estão sendo lecionados nesse mês na escola bíblica, eu fiquei responsável por trazer a disciplina espiritual do serviço na escola bíblica de hoje. Vocês já viram algumas disciplinas espirituais, né? E hoje vão ver o serviço. E eu acho um tema não muito difícil de ser compreendido. É um tema também, um assunto que nós cristãos estamos acostumados com o serviço. E é um tema bastante amplo dentro da igreja, dentro e fora da igreja, que é o serviço. Mas o que é o serviço? O que é servir dentro da igreja, como também fora da igreja? Aí eu busquei aqui um conceito, aqui na internet, coloquei aqui no Google, que seria servir. E aqui tem um significado, certo? Não é cristão, certo? Servir significa auxiliar, ajudar, oferecer, ser útil, importar-se, fazer algo por alguém ou por alguma instituição. Aí ele fala mais. Para a maioria, esta palavra ela pode significar submissão, vergonha, humilhação, dependendo da situação a qual o indivíduo se encontra perante a sociedade. Isso aqui eu botei no Google aqui e apareceu essa primeira definição de servir, o que é serviço. Mas hoje aqui na igreja vamos abordar o serviço dentro da igreja. Como ele ocorre, quais são suas características, por que nós como cristãos precisamos praticar essa disciplina espiritual do serviço. E se você vai falar sobre a palavra serviço, servir, servo, você tem a ideia de que esse assunto já foi bastante abordado até mesmo por Jesus. Em muitas parábolas, em muitos ensinamentos de Cristo, ele sempre fala exemplos do servo, né? Daquele que quer ser maior tem que ser o servo. Jesus já mostrava a importância do servir, do estar abaixo do outro. Inclusive, se você for mais além, o segundo mandamento, que é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo, nada mais é do que você servir ao próximo. Porque se você for amar a pessoa, o próximo, e ficar só nas palavras, esse amor chega a ser um pouco sem sentido. Quando você ama uma pessoa, você vai servir aquela pessoa. O servir é como se fosse o ato, a ação. O servir, ele vai revestir, né? Ele reveste, ele é aquele canal que vai propiciar a pessoa a compreensão do que é amar o próximo. Então, servir é também amar o próximo. E o próprio Jesus também já falava sobre o servir. Dentro da igreja, como é que nós podemos ver o serviço? O que é servir dentro da igreja local, dentro da comunidade? Se nós formos parar para pensar, sem o serviço, as igrejas não sobrevivem. Tem como a igreja sobreviver só com um pastor? Não tem como sobreviver só com um pastor. Tem como uma igreja sobreviver só com uma pessoa que recepciona ali os convidados? Não. O serviço é essencial para a sobrevivência de uma comunidade. Eu estou falando da comunidade física, não espiritual. Claro que quem dá a sustentação espiritual da igreja é Deus, não os homens. Mas fisicamente, um templo, né? Sem o serviço, que é feito pelos irmãos, né? Pela comunidade da igreja, dificilmente aquela igreja irá sobreviver, se você for parar para pensar nisso. Então, olha a importância desse ministério dentro da igreja, o servir. Outra coisa importante sobre o serviço é que o serviço ele vai indicar
o teu termômetro espiritual. Porque nós que somos renovados, nós que temos uma nova mentalidade, nós somos transformados, nós servimos. Então, servir também significa expressar para o mundo, mostrar para o mundo que você é uma nova criatura, que você segue outros padrões, não os padrões seculares do mundo. Então, o servir também, ele vai indicar o teu nível de fé, como está a tua fé, como está a tua vida espiritual. Se você vê uma pessoa que dificilmente está servindo, seja qualquer coisa, com certeza aquela pessoa ela vai apresentar algum problema espiritual. Talvez uma fé imatura, talvez esteja começando agora. Então, o serviço também, podemos dizer, faz parte da nossa caminhada cristã. Está inerente à nossa vida, o serviço. Nós temos aqui um texto que está em Mateus, na verdade, né? Mateus 23:11. Palavra de Jesus, tá certo? O maior entre vocês deverá ser o quê? Deverá ser servo. O próprio Jesus fala isso. Que nós como cristãos, temos que ser servos. Se você for percorrer a Bíblia, nas cartas paulinas, né? Você vai ver que Paulo ele sempre está enfatizando essa palavra, servir aos outros, servir com amor, servir diligentemente. Ele sempre vai estar enfatizando o serviço. E por que é tão importante o serviço, tanto em nossas vidas como também na vida da comunidade? Eu elenquei algumas características, alguns atributos que o autor, Donald alguma coisa, do estudo, ele elenca algumas características do Ministério do Serviço. O serviço, a primeira coisa que temos que ter em mente é que o serviço ele é custoso. Servir aos outros, servir dentro da igreja é algo custoso. Por que é algo custoso? Porque requer uma renúncia, requer uma entrega de vida. Principalmente porque servir, quando você serve a alguém. Você não serve a si mesmo. Apesar de que algumas pessoas podem achar que servir a si mesmo é servir. Quando você serve, você precisa de uma pessoa. Então você serve a alguém, a outro. E, convenhamos, lidar com pessoas é muito fácil. É a melhor coisa do mundo. Claro que não, né? Lidar com as pessoas é complicado, é complexo. As pessoas têm diferentes temperamentos, principalmente dentro da igreja. Então, é custoso, por quê? Porque você vai ver que é penoso, é um trabalho árduo, é um trabalho que vai requerer de você uma disposição para estar ali trabalhando, seja qual for a sua área dentro da igreja. Então, a primeira coisa que temos que colocar servir não é uma coisa maravilhosa. Não é. Então, acho que todos aqui podem ter experiência de trabalhar em algo da igreja, ou até mesmo fora da igreja, e vão saber que é difícil. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá de largar e deixar para lá. Por quê? Porque é custoso. E Jesus sabia tanto disso que ele vai falar muitas vezes sobre a renúncia, sobre seguir a ele, tomar a sua cruz, sobre aquele que quer ser o primeiro, tem que ser o último, porque ele sabe que nós precisamos matar a nossa essência, matar os nossos pecados, mas a nossa essência pecaminosa da carne. Por isso que é custoso. Então, servir é custoso. Servir também é prioritário. Como assim prioritário? Se a gente for ler aqui Mateus 6,33, nem precisa abrir, eu acho que vocês já conhecem essa passagem que fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e outras coisas nos serão acrescentadas. Então, o servir, principalmente dentro da igreja, ele precisa ser prioritário em nossas vidas. Como eu falei anteriormente, ele vai medir a nossa fé, ele vai mostrar o nível que nós estamos em comunhão com a própria igreja. Então, o servir tem que ser uma das primeiras coisas, não, a primeira coisa em que temos que buscar. O servir ao próximo, servir dentro da igreja, servir ao nosso lar, também à nossa família. É a nossa prioridade, o servir.
E como eu estava falando também anteriormente, se nós formos trabalhar o serviço como algo secundário, outras coisas vão ocupar esse lugar. Como o nosso trabalho secular, como, sei lá, a sua rotina, o seu ativismo secular. E o que Deus ele deseja, o que Ele quer para nós, é que através do serviço nós possamos crescer espiritualmente. Se nós não colocarmos o serviço como prioridade, possivelmente nós vamos nos atrofiar espiritualmente. Até mesmo dentro da igreja. Então, o serviço tem que ser prioridade. Ele exige uma importância. Terceiro ponto, o serviço ele é permanente. Como assim permanente? Ora, eu não posso servir de forma ocasional em uma igreja, ou então as pessoas, por conveniência. Vai ter algo específico na igreja, então ali eu vou prestar um serviço, já fiz minha parte, esse mês fiz minha parte, tá ótimo. Não. O serviço tem que ser permanente, ou seja, sempre. É um estilo de vida. É algo que tem que estar conosco todos os dias. Vamos abrir aqui em Deuteronômio 13, 4. O que foi que Deus falou a Moisés? Sobre a permanência na obediência no serviço. Alguém pode ler para mim, por favor? A ele tão somente servirei e vos apegarei. Essa promessa aí que Deus está falando a Moisés, então é de uma promessa que vai de geração em geração. É uma promessa de constância. Ele não fala de um momento específico, de servir naquele momento específico, mas de ser um estilo de vida. Servir com a própria vida. Então, o servir torna-se algo comum em nossas vidas. É tão comum que às vezes torna-se trivial. Eu falo trivial não só você fazer algo assim notório, algo que seja espetacular, que as pessoas vejam, mas até as coisas mais simples é um serviço. Aí você ajudar seu vizinho, você está servindo a seu vizinho. Você ensinar seus filhos, educar seus filhos os valores cristãos que eles precisam ter e não esperar da escola, você também está servindo ao seu lar, servir a sua esposa, a seu cônjuge. Então, esse servir, esse espírito voluntário em servir, ele precisa estar constantemente em nossas vidas. Ele precisa ser o nosso estilo de vida, né? As pessoas não têm estilo de vida, aquelas pessoas que são, sei lá, atléticas, são pessoas que têm um estilo de vida light, você precisa ter um estilo de vida de servir. Servir, servir, servir. Pegando o gancho com isso, o serviço precisa ser espontâneo. Tem coisa pior do que você servir alguém de forma obrigatória? E você está todos os dias fazendo algo, então, executando uma tarefa por obrigação, você vai fazer aquilo de forma robótica, você esquece o apreço, você não tem mais apreço por aquilo ali. Seus sentimentos são sentimentos apenas de que você precisa fazer aquilo, mas não sabe por que precisa fazer aquilo ali. É como se fosse um trabalho, né? Um trabalho secular. Quem aqui gosta de trabalhar? Quem aqui gosta de trabalhar mesmo? Acordar cedo todos os dias e trabalhar e voltar. No começo pode ser bom, mas depois... Eu sempre falo para meus amigos, eu não vejo alguém aposentar. Por quê? Porque nós queremos aquela liberdade. Mas com o serviço dentro da igreja, com o serviço para Deus, não podemos ser assim. Nós precisamos ser espontâneos, tem que ser algo livre. Você está sendo coagido para fazer aquilo ali. Você está agindo na liberdade daquilo ali. Eu coloquei aqui, não foi um texto, Gálatas 5,13. Outra pessoa, por favor, leia para mim. Gálatas 5,13. Não usei da carne, né? Justamente isso que ele fala sobre a liberdade, sobre agirmos de forma livre. Ninguém aqui está sendo coagido a fazer alguma coisa, então, por culpa, achar que se eu não fizer aquilo ali, se eu não estiver participando daquilo ali, então eu vou me ser culpado. Deus vai me castigar por isso. Não, é livre. E esse sentimento de liberdade precisa estar conosco, enquanto estamos servindo, tanto ao próximo, como dentro da igreja. Você não vê que eu vou enfatizar bastante esse serviço, tanto externo como interno, né?
Porque o autor ele deixa bem claro que esse serviço que ele fala aqui, essa disciplina espiritual, ele está falando sobre o serviço tanto fora da igreja como dentro da igreja. Por último, é um serviço que precisa ser responsável, ter responsabilidades, compromissos. E essa aqui é uma das partes mais importantes que eu gostei de trabalhar nessa lição, que é que responsabilidade é essa que nós temos no serviço? Quando a responsabilidade que temos é uma de duas vias. Primeiro, você tem que ser responsável com o próximo, com o outro. Então, quando você vai servir ao outro, você precisa ser responsável por isso. Você precisa ter um compromisso com isso. Não fazer de forma como fosse um passatempo, ou então fosse apenas um momento. Do outro lado, você precisa ter um compromisso com Deus. E aí, eu vou puxar agora para os serviços que acontecem dentro da igreja. Que essa responsabilidade, tanto com o próximo, como também do seu testemunho para o próximo com Deus. Essa responsabilidade que temos que ter, né, esse testemunho que precisamos ter dentro da igreja. Então, você servir dentro da igreja, mas você não tem um testemunho, são ações vazias para Deus. Pode repercutir nesse mundo aqui para algumas pessoas, mas são ações vazias. Ora, Paulo, quando está lá em Atenas, ele está discutindo com alguns filósofos, né? E ele diz que ele vê lá, né, aquele altar em que fala ao Deus desconhecido, e ele começa então ali a argumentar com aqueles filósofos. E ele fala assim, olha, nele nós existimos, nos movemos. Porque Paulo ele tinha um entendimento de que Deus era o Logos, era o Verbo, ele está em tudo. Ou seja, se você serve, mas se você não está nele, se você não se move em Deus, tudo isso são práticas vazias. Que é o que muitas vezes essas sociedades filantrópicas, essas pessoas que têm muito dinheiro e ajudam as outras pessoas, que servem. Você tem aí, por exemplo, aquelas pessoas como os Médicos Sem Fronteiras, que servem aos outros, servem, mas se não tiverem esse compromisso, esse entendimento de que essa ação de servir vem de Deus, toda essa ação que eles fazem são vazias. E Paulo quer mostrar ali, e o que eu também quero passar para vocês, é que o ato de servir é um ato que deve repercutir, tanto nesse mundo material, que é o mundo que nós tocamos e vemos, quanto também no mundo imaterial, que é um mundo que nós não vemos e que ainda não temos acesso. Então, quando ele fala que nele existimos, nos movemos, é porque todas nossas ações precisam estar diante de Deus. Nós precisamos reconhecer Deus diante disso. Até mesmo o ato de servir é uma razão, digamos assim, não vou falar sentimento, que eu não gosto dessa palavra, mas é algo que Deus colocou em nossos corações. Servir. Você pode ver quando uma pessoa ajuda o próximo. Aquela pessoa pode ser um ateu, nem acreditar em Deus. De onde é que vem essa disposição daquela pessoa em ajudar o próximo? De Deus, mesmo sem conhecer a Deus, ela faz um ato que vem de Deus. É por isso que nós que conhecemos a Deus, precisamos entender. O meu servir, ele precisa ser com o outro e também com Deus. Resumindo aqui o que eu quero falar. Nós precisamos servir e precisamos também ter um compromisso com Deus. Esse compromisso que eu falo é o quê? É você reconhecer Deus. É você também seguir os mandamentos de Deus. É você ter uma conduta cristã aqui nessa terra. Porque se você não tem essa conduta cristã, o seu serviço são práticas vazias. Ok? Se vocês tiverem alguma coisa que quiserem interromper, podem interromper, tá bom? Às vezes eu falo rápido assim, é porque a minha língua, ela é mais rápida que meus pensamentos. Então, mas vocês podem perguntar, tá certo? Bom,
Vou prosseguir aqui, tá bom? Falar um pouco sobre a diversidade que nós temos do serviço. E aqui, de forma geral, tá bom? E eu vou pedir a vocês exemplo. Então, nós podemos ter um serviço, vamos colocar dentro da igreja aqui mesmo. Nós podemos ter um serviço aqui dentro da igreja que é, de forma assim, meio público, né? Exposto a várias pessoas, como também um particular, onde só você faz aquilo ali sem ninguém ver. Vocês têm algum exemplo disso? Dos dois. Um exemplo de um serviço da igreja que é público, assim, que você vê que é a pregação, o pastor. Um pastor, uma pessoa que ensina. Então você vê que ele está dentro de um público, então assim, é mais visível o serviço dele. As pessoas sabem que ele está fazendo aquilo ali. Agora um serviço particular, um serviço mais, digamos assim, oculto dentro da igreja. Isso, exatamente. A pessoa que zela pela igreja, né? Uma pessoa que, sei lá, que fica responsável por abrir ali a igreja, né, mais cedo. É um serviço que ninguém vê, ninguém até sabe como é que isso acontece, mas tem uma pessoa para fazer isso. Então, ele pode ser desses dois tipos. A diferença é que por estar mais exposto, as pessoas acham que aquela pessoa que faz aquilo para os outros verem é que está servindo. Quando, na verdade, não. Né? O serviço também pode ser de forma mais particular, mais oculta. O outro, que é o notório e o ordinário, que é aquele mais simples. Né? Quer dar um exemplo? Que é o mais notório, assim, que chama a atenção, glamuroso, que você vê que, por exemplo, os louvores, né? Você falou louvor? Quem canta, né? As pessoas geralmente que cantam, elas têm certa notoriedade, né? Elas estão lá na frente, então elas precisam ter uma voz afinada, os musicistas precisam tocar bem, e chamar mais atenção, né? Então aquelas pessoas ali, quem está no louvor, por exemplo, tem uma certa notoriedade, está mais visível para as pessoas. Mas aí, vamos um mais simples, um ordináriozinho ali, que seja mais comum, o sonoplasta, que está ali na mesa de som, equipando toda aquela banda, todo aquele louvor, que sem ele não aconteceria isso. Então vocês veem que cada um tem a sua importância. Eu não estou falando que não precisa que ser notório não é serviço, não, de forma alguma. Estou falando que os serviços são diferentes. Geralmente as pessoas, elas buscam mais servir a igreja de forma notória. Você pode perceber isso. E por último, interno e externo. Eu estou falando em relação à igreja. Você pode desempenhar serviços dentro da igreja. Sonoplastia, ensinamento, pregação, recepção, educação infantil. E como você pode prestar serviços fora da igreja, que também é mais, que eu considero também tão importante quanto dentro, que é no seu lar, na sua escola, na sua vizinhança. Esse servir ali também é uma forma de serviço. Oculto, em que ninguém está vendo, só você ali, mas também é uma forma de servir. Então nós temos essas diferenças entre o serviço. Mas para Deus, claro que isso não tem a menor importância, não tem a menor relevância. Saber se esse serviço está sendo ou não mostrado para as pessoas ou está sendo oculto. O autor, ele tem uma frase que eu achei muito interessante, essa frase. Ele fala o seguinte: a maioria dos serviços, até aquele que parece mais glamouroso, é como um iceberg. Somente os olhos de Deus veem a parte maior e oculta dele. O que isso quer dizer? Você pode fazer um serviço mais simples, até o serviço mais assim, top dentro da igreja, que ostente vários olhares. Para Deus, ele vê o que está por dentro. Ele vê a maior parte. Tanto que Deus então vai sondar as suas motivações. Né? Qual é o real sentido de você estar fazendo aquilo ali? Qual é a finalidade daquilo ali? Para Deus, ele vê isso aqui. É por isso que nós não podemos nos enganar quando tratarmos do serviço. Não pense que servir a igreja é você estar à frente de um ministério, de um cargo, em que seja bastante notório, que as pessoas te vejam e você seja ali elogiado, né, receba honras. Não, de forma alguma.
aqueles serviços menores também têm a sua importância, são fundamentais. É como eu falei aqui no início. O serviço sustenta, né? Ele consegue manter uma comunidade, né, íntegra, né? Assim, consegue manter uma comunidade de pé, na verdade. São todos os serviços, né? Um corpo, cada um tem sua parte, sua função. O autor também desse livro, ele vai também elencar algumas características que não são do serviço, né? Que divergem do serviço, que não, que se opõem ao serviço. Primeira delas, ocasional. O nosso serviço dentro da igreja e também fora não pode ser ocasional, não pode ser por um momento. Fazer isso aqui, passou o momento, não faço mais. Não, ele precisa ser permanente, como eu falei já anteriormente. Autosserviço. Isso aqui a gente vê muito acontecendo. É o autosserviço. O que é o autosserviço? É você fazer um serviço para si mesmo. E quando você faz um serviço para si mesmo, é como o autor até exemplifica isso como um serviço farisaico. Os fariseus, eles oravam nas praças públicas, eles davam esmola e era necessário que outras pessoas vissem dando esmola aos outros. Então isso é um autosserviço. Por quê? Porque você está fazendo aquilo ali com a intenção de se promover. Receber recompensas, receber honras, né? Receber elogios, isso é um autosserviço. Ou então chamar a atenção de alguém, ou então ser reconhecido por outra pessoa que você está fazendo isso. E assim, irmãos, isso acontece muito nas igrejas. Muito. Por quê? Porque muitos começam a perder o rumo, sabendo que servir é servir a Deus, e quando vai chegar lá no final, você está servindo a homens, não mais a Deus. Isso geralmente acontece com muitas pessoas. E quando isso acontece, aquela pessoa, ela praticamente, o serviço para ela, fazer algo na igreja para ela, é uma coisa mecânica. É uma coisa que simplesmente ela precisa fazer porque aquela pessoa vai estar lá e precisa ver aquilo ali. Eu me lembro, eu já trabalhei muito antigamente, certo, pessoal? Com teatro. E ensinava peças na igreja, né? Foi muito bom esse tempo. E aí, em um dado momento, eu lembro que chegou uma menina para mim, que era também lá do grupo do teatro. Ela falou assim: olha, Eduardo, eu era o líder do teatro, né? Ela falou: Eduardo, eu pensei em fazermos uma peça. Essa peça aqui é bem interessante. Olha, eu gostei da peça. Eu falei: mas é uma peça muito, assim, demora muito, bem extensa. Não, mas eu queria que a gente fizesse essa peça porque o pastor gosta muito dessa peça. E aí eu falei: certo, mas então quer dizer que a gente faz as peças teatrais aqui para agradar os pastores, para agradar um público, ou para mostrar às pessoas outra forma de evangelho? Então, assim, às vezes você passa despercebido, mas você começa a agir de forma a agradar as pessoas, fazer um autosserviço. Cantar para agradar as pessoas. Ou então ministrar uma palavra, ou então estar na escola bíblica infantil. Tudo isso para que as pessoas vejam que você, nossa, aquela pessoa ali é 10, olha como ela é compromissada. Então, o autosserviço é algo muito perigoso para nós. E todos nós estamos, sim, digamos, predispostos a cair nisso. Por isso que precisamos ser humildes. Daqui a pouco eu vou falar sobre as razões, e uma das razões é a humildade. Em sermos servos, em sermos baixos. A outra característica divergente do serviço é um passatempo. Servir não é passatempo. Você não está aqui servindo a pessoa porque é divertido, porque é bom, como eu falei. Pode até ser no início, mas com o passar do tempo você vai ver que vai ser custoso. Que vai requerer de você o quê? Tempo. Ser obrigatório, que eu também já falei. É algo que é obrigatório, de certa forma, deixa o serviço maçante. Você faz as coisas não de boa vontade, certo? E conveniente, que eu diria que está atrelado ao autosserviço. Você faz algo por conveniência, porque você precisa fazer aquilo ali para o seu ego, para buscar alguma coisa para você. O autor ele vai dizer que todos esses serviços aqui, eles chamam de serviço, não, todas essas características de um serviço são serviços farisaicos. E olha que isso ainda existe, isso ainda se propaga muito na nossa geração. Os serviços farisaicos. Comumente você vai ver pessoas que vão prestar um serviço com essas razões aqui. Autosserviço, é porque é por ocasião, é porque acha que é um passatempo.
Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem endossar ainda, fazer alguma referência? Vocês podem fazer isso, tá bom? Estão à vontade. Que vocês estão calados. O frio. Bom, por que servir? Por que nós temos que servir? Ficou claro para vocês? Gratidão, né? A própria palavra já tem um significado para nós, gratidão, né? Esse ato de você se dispor a outra pessoa, né? Porque você sabe o que foi feito por você e não é uma obrigação. Você não faz porque, não, mas você se dispõe àquilo ali. Quando eu estava fazendo, preparando essa aula, eu estava assistindo um filme com minha esposa, que por sinal é muito bom esse filme. Eu recomendo a vocês, tá certo? Filme bom, porque eu vou falar, porque ultimamente só tem filme que não presta, mas esse filme é muito bom. Tem lá na Prime Video, que é O Pacto. O Pacto. Só vou dar um resumo para vocês. Ele deixa bem claro o que é gratidão, esse filme. Não é religioso o filme não, certo? É um soldado americano que está lá no Afeganistão, naquele período, né, que os Estados Unidos invadiu lá o Afeganistão. E esse soldado, os Estados Unidos recrutava algumas pessoas do Afeganistão para serem tradutores, intérpretes do pessoal, dos americanos. E dentre esses tradutores tinha um que era afegão. Então eles tinham essa relação, tanto os americanos como o afegão. Aí não sei, eu acho que é um oficial, ele está em uma missão, então ele é atacado. Ele é atacado por um grupo do Afeganistão e aí ele fica inconsciente. Aí essa pessoa ele estava com esse intérprete, que é um afegão, mas estava lá prestando serviço para os Estados Unidos. Esse intérprete, ele pega esse oficial americano e ele resgata esse oficial e leva esse oficial até o posto dele. E assim, não foi uma coisa simples não. Ele teve que percorrer mais de 100 quilômetros com ele, ele teve que pegar carona, ele teve que esconder ele teve que alimentar. Por quê? Porque durante esses dias que ele estava carregando o oficial americano, ele ficou inconsciente, o oficial americano. Ele ficou inconsciente, ele não respondia sinais. E ele conseguiu entregar o oficial americano ao seu posto. O afegão, que era o intérprete. E aí, esse oficial voltou para os Estados Unidos, se recuperou. Ele não tinha memórias muito boas do que tinha acontecido. Só que o intérprete, vou ser bem rápido aqui, o intérprete afegão, ele continuou lá no Afeganistão. O que é que aconteceu? O Afeganistão lá, aqueles grupos terroristas ficaram sabendo que ele fez isso e começaram a perseguir esse intérprete do Afeganistão. Então ele começou a fugir dentro da seu próprio país para não ser morto, ele e a família dele. Por quê? Porque ele ajudou um americano. E olha a situação. Lá nos Estados Unidos, o oficial, ele começa a lembrar, ele começa a lembrar de tudo que esse intérprete fez por ele. Percorreu 100 quilômetros, alimentou ele, cuidou dele, levou ele nas costas, arriscou sua vida por ele, ele começa a lembrar. E aí esse oficial, ele fica sabendo que esse afegão, ele está correndo risco de vida, que como é que chama lá? A facção terrorista está atrás dele, porque quer matar ele, porque ele fez isso. Porque ele foi um traidor. E aí você vê, aí eu entendi o sentimento de gratidão. Por quê? Porque o oficial que estava lá nos Estados Unidos de boa, já estava bem, ele começa a lembrar disso e ele toma uma decisão, ele fala, eu vou voltar para o Afeganistão e vou resgatar esse intérprete. E ele faz isso. Eu não vou contar. Gente, e aí, olha, o filme é bom, o filme é muito bom. Porque eu achei interessantíssimo. Por quê? Porque aquele oficial, ele começa a lembrar, ele fala assim, aí tem uma parte que ele fala assim, eu não consigo mais dormir, eu preciso fazer alguma coisa. Fiquei curioso para saber o fim, mas deixa eu... Assista o fim, certo? E aí me lembrou muito a gratidão, que é isso que acontece conosco. Você se sente assim, você quer fazer alguma coisa, mas não porque é a imposição, não, mas é porque algo dentro de você, a sua moral ali, requer que você faça isso. Mas eu fiquei com amor, não tinha mais pessoas, eu fiquei com amor. Eu acho que isso aqui fecha tudo sobre servir. Né? Servir sem amor não é serviço. E o servir, esse amor que o autor está falando aqui, é tudo. É a gratidão que você tem que ter, é a alegria que você tem que ter, a obediência, porque o amor ele é livre, ele é espontâneo.
Quando você serve por amor, é porque você sabe que você está sendo grato, está sendo humilde, você está fazendo algo livre do seu coração, sem nenhumas amarras, sem ser coagido, ou então sem ser uma imposição ali. Servir com amor, principalmente. E voltando ao início, quando eu falei que o segundo mandamento, né, o principal, amar o próximo, ele fala o amar ao próximo, né, a palavra amor. Então, servir ao próximo com amor. Esse texto aqui já foi lido, Gálatas 5:3, fala sobre isso. E servir com amor ao próximo. Tudo bem até aqui? Quer expor mais alguma coisa? Sem amor, né? Nada podemos fazer, né? Como Paulo cita lá em Coríntios, né? Bom, aí por que não servimos? O que é que acontece? Que as pessoas, ou até mesmo nós, encontramos dificuldades em servir. Por quê? Eu elenquei algumas fontes do não servir. Primeiro, desânimo. O que é o desânimo? Você entra na mesmice e aquilo ali torna-se para você entediante, você está desanimado, ou então você passou por algum problema e você traz o problema para o seu serviço, para o que você está fazendo, e você fica o quê? Desanimado. Você tem o desânimo, você tem a preguiça. A gente vive numa época muito ociosa, as pessoas preferem passar, eu vou dar um exemplo bem prático, preferem passar várias horas diante do celular ou fazer outra coisa do que servir. Então temos a preguiça. Ser preguiçoso é um pecado. Né? Você precisa vencer esse pecado. A preguiça também faz com que a gente não dê esse passo para servir. Principalmente dentro da igreja. E você vê que você vê que a igreja precisa de alguma coisa e você não tem essa iniciativa, você tem uma preguiça de ajudar, de servir. Orgulho. E esse orgulho que ele fala aqui é em você querer servir para si mesmo. Então você talvez... Isso acontece muito dentro da igreja, né? Você serve ali e por algum motivo alguém te criticou, então alguém feriu você, então você sai daquilo ali e você não quer nem mais servir, você não quer nem mais estar ali. Isso é orgulho. Você ter essa raiz de amargura dentro do seu coração, isso pode contaminar toda essa sua disponibilidade em servir. E você não quer mais servir. Eu conheço várias pessoas que hoje não são mais cristãos, que estão assim, afastadas. E quando você perguntar o que aconteceu, por que você está assim, eles vão falar. Eles sempre vão ter desculpas e sempre vão falar: ah, aquela pessoa fez isso comigo, está lá. Você vê que sempre é o orgulho delas. O orgulho em ceder, o orgulho em falar: não, eu não vou levar isso a sério. Né? Eu vou receber a crítica, ou então, sei lá, a administração que eu tenho aqui. Mas não, o orgulho também atrapalha muito. O tédio, que eu já falei, né? E o ativismo secular. Isso aqui também, eu acho que esse ativismo eu coloquei, não estava no texto, mas eu coloquei. Eu acho que tem atrapalhado muito o serviço. Nós estamos nos enchendo de atividades fora da igreja. Então nós fazemos várias coisas, nós temos que, sei lá, ser atletas, temos que ter uma dieta, temos que cuidar de família, cuidar de filhos, assim, temos que ter um grupo disso, um grupo daquilo, temos que pedalar, não sei o quê. É tanta atividade, que a atividade, essa atividade de servir a igreja fica em outro plano, e em outro caso você acaba esquecendo, não tem tempo para ela. Então esse ativismo secular que nós vemos hoje, atrapalha também muito esse serviço. Antigamente as pessoas serviam mais porque não tinham tantas atividades, mas hoje, praticamente você precisa fazer várias coisas para ser normal. Né? Se você não faz isso, você não faz isso, nossa, você precisa fazer isso. Mais uma atividade para nossas vidas. Então, o ativismo secular também é perigoso para nós. Nós temos que saber organizar o nosso tempo. Nós temos que saber dividir o nosso tempo e saber, como foi falado no início, que o serviço dentro da igreja é prioridade. Tudo bem até aqui? Então, eu acho que esse é o último. Então, eu espero, né, que tenha ficado, talvez não tão claro, porque é um assunto muito amplo falar sobre serviço. Né? Logo um serviço de forma assim, geral. Mas assim, o que eu li sobre o texto do autor, que por sinal, esse livro, eu gostei muito desse livro. Esse livro tem aí, Isabel? Tem aí esse livro? Muito bom o livro, até pensei em adquirir. O autor ele tem uma linguagem muito acessível, não é difícil, e ele é bem direto, ele vai direto ao ponto, não fica dando voltas e voltas não.
E ele quis enfatizar muito isso. A importância de você praticar essa disciplina de servir. É uma disciplina espiritual, assim como orar, assim como você ler a palavra, assim como você congregar, você precisa servir. Ele deixa bem claro isso, servir é importante. Tanto que ele fala numa passagem que o serviço ele é para sempre. Que não existe no reino de Deus aposentados e desempregados no serviço. Não, o serviço é para sempre. Até aquela pessoa que está mais idosa, ela vai servir. Até uma criança, ela pode servir dentro da igreja. Vamos fazer a oração encerrando? Amém? Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar presente aqui, por me usar. Que a Tua palavra venha encontrar solo fértil nesses corações, Deus. Nos abençoe na nossa partida para casa e também no culto de mais tarde, Pai. Amém.